sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui do curso de fotografia da STEC. E na aula de hoje vamos rapidamente falar sobre um dispositivo das objetivas. Eu já falei que a gente não pode chamar isso aqui de lente, porque na realidade é um conjunto de lentes que tem aqui dentro. A gente fala de forma vulgar como lente, mas o nome adequado é objetiva. E hoje eu vou falar sobre um mecanismo que fica aqui dentro, que eu já abordei nas aulas de fotografia, que é o diafragma. O diafragma a gente pode dizer que é o primeiro anteparo físico da luz quando ela vai chegar até o sensor. Você tem o que? A luz ela entra pela lente e tem um diafragma, que são persianas, cortinas que ficam aqui na lente. Nesse diafragma aqui nas lentes mecânicas, ó, eu tenho um anel que abre e fecha o diafragma. Ó, se eu giro ele, acho que dá pra ver na câmera, ó, vocês veem ele abrindo e fechando. Ó. Fechei o diafragma e abri, ó. Dependendo de quantas cortinas tem, dessas persianas que tem aqui em volta, você vai ter um efeito diferenciado do bokeh. Bokeh é, por exemplo, eu tenho luzes de Natal atrás de mim. Se eu focar o primeiro plano e desfocar o fundo, as luzes viram bolinha. E aquelas bolinhas têm o formato da abertura do diafragma, que na realidade são alguns polígonos que tem aqui. Eu inclusive ensinei aqui no canal, aqui no curso, uma forma de você personalizar o formato do bokeh, que é pegando um papel cartão e cortando estrelinha, coração, o que for, e colocando em frente à lente, porque isso vai mudar o tamanho aqui do diafragma e por consequência o formato dele muda então o formato do bokeh. Então como que funciona? Você vai fazer uma foto, já falei que foto é grafar com luz, é escrever com a luz. Então você tem a luz incidindo na objetiva, ela vai passar pelas lentes e o primeiro anteparo físico que ela vai encontrar, que vai bloquear a passagem de luz, é o diafragma, que é isso que fica aqui dentro da lente, que abre e fecha. O segundo é o obturador, que é aquela cortina, a persianinha, que eu já mostrei também que tem nas câmeras. Então a luz vai atingir o sensor, que hoje ele é eletrônico, antigamente ele queimava, a luz queimava o filme, e hoje ela atinge um sensor eletrônico que converte esses impulsos elétricos, né, essa luz em impulso elétrico, que vai ser processado pela câmera, gerando uma imagem que é enviada até o cartão. Então é assim que funciona hoje esse processo. E esse diafragma aqui, nós já falamos, nós sabemos algumas coisas sobre ele. Nas lentes mecânicas, como eu estou mostrando, você pode abrir e fechar. Vocês podem ver aqui o diafragma abrindo e fechando. O foco dessa minha lente está no manual, né? Nas lentes mecânicas, então. Mas nas lentes modernas, as eletrônicas, como a 1855 STM, que está me filmando aqui na 70D, nessas lentes eletrônicas, como a 50mm fixa STM, que é essa lente aqui que eu tenho, essa lente moderna eletrônica, o sensor aqui conversa com a câmera, esse sensor, e controla então a abertura. Eu controlando na câmera, ela vai abrindo e fechando. Eu não consigo mostrar manualmente como que abre e fecha o diafragma nas modernas, só consigo mostrar nessas lentes mais antigas aqui, essas lentes retrô, que inclusive eu já mostrei que ela tem um botãozinho aqui, quando ela está totalmente fechada, ela tem um botão embaixo, uma alavanca que serve para abrir aqui, ó, o diafragma. Então você pode abrir. Se tiver quebrado, por exemplo, seu anel, você pode pegar um palito, enfim, colocar aqui para prender, para ela ficar sempre com o diafragma aberto, na maior abertura possível. E o que funciona esse diafragma? Quanto mais abre, mais luz entra, né? Então mais luz vai entrar pela lente e vai atingir o sensor, o que significa que a foto ela vai ficar mais clara. Tem 3 formas de controlar a entrada de luz na câmera, a quantidade de luz atingida no sensor, né? Tem a abertura do diafragma, se está mais aberto ou mais fechado. Tem o tempo de obturação, que é quanto tempo o sensor está exposto à luz, né? E tem o ISO, que tem o ISO padrão, que é o ISO 100, que é a sensibilidade do filme do sensor à luz, né? Quer dizer que quanto menor o número de ISO, menor a frequência captada pelo filme, pelo sensor lá, o APS, enfim. Quando maior o número do ISO, mais frequência, mais luz atinge o APS-C lá, o sensor CMOS, CCD, enfim, o sensor eletrônico. Então, quando você abre muito a lente, você permite maior entrada de luz, sua foto fica mais clara. Mas cada um dos mecanismos de controle de luminosidade, de fotometria da câmera, lembrando que você pode hoje, em câmeras modernas, eu já mostrei, você pode usar essas lentes mecânicas. Essa aqui é uma Nikon 28mm da série Nikkor.
só que eu tenho aqui um anel adaptador para Canon. A diferença é que com essas lentes antigas, como elas não conversam com a câmera, diferentemente das mecânicas aqui atuais que tem o sensor, a câmera não vai fazer a fotometria, porque ela não vai ter uma informação, que no caso é a abertura do diafragma, vai ficar um F0 lá, né? Enfim, aí você vai ter que fazer meio que manualmente. Então, quando você abre muito o diafragma, entra mais luz, sua foto fica mais clara. Mas como eu falei, cada um dos 3 mecanismos tem um efeito colateral, ou de obturador. Quanto maior o tempo de obturação, mais luz entra, só que a foto começa a borrar. Como se pegasse a mão cheia de tinta e se você bater rápido na folha, sua mão fica nítida. Se você bater, segurar e fizer assim, você vai manchando. Então, tempo de obturação, se você faz tempos muito longos de exposição, sua foto borra. Tempos muito rápidos congela movimento, congela imagem. Já mostrei que tempos longos servem para fazer painting light e tudo mais, né? ISO. Quanto menor o número 100, quer dizer que ele não vai captar tanta luz. Quando você joga muito ISO, 12.500 por aí, ele vai entrar mais luz, mas ele começa a granular. Então cuidado, nunca joga o ISO no máximo. Eu sempre deixo a 2 intervalos no máximo 2 intervalos do limite da câmera, para ter certeza que não vai ter uma granulação. Lembrando que o grão, ainda para foto preto e branco, ainda dá uma textura. O grão fica feio em foto colorida. Em preto e branco até pode granular um pouco para dar uma certa textura na fotografia, mas o que fica feio, principalmente nos grãos de foto colorida, é as manchas do RGB que ele causa, né? Enfim, e qual que é o efeito colateral da abertura? Qual que é o efeito colateral do diafragma? O efeito colateral da abertura é, quanto mais você abre a lente, você tem uma menor profundidade de campo, o famoso DOF, D-O-F, Deep of Field, né? Profundidade de campo. O que significa? Quanto mais profundidade de campo você tem, mais coisas você tem focado, você tem áreas maiores de foco. E quanto menos profundidade de campo, você tem menos coisas focadas. Então, por exemplo, se eu deixar a lente aberta, o diafragma muito aberto, eu posso me fotografar e o fundo já ficar borrado, ele já fica com borrão, porque eu perdi a profundidade de campo, né? Então, se eu começo a fechar, o fundo fica nítido. Pensa assim, quando alguém tem um problema de visão ou quer ler algo longe, o que a pessoa faz? Ela aperta o olho para tentar enxergar. Quando você aperta o olho, você espreme, diminui a abertura da lente sua, que é o olho, você diminui o tamanho da pupila e aí você foca mais, é igual nas lentes. Abriu, foca mais o que está perto, fechou, foca o fundo. Na realidade é errado falar desfoca o fundo, porque não é que desfoca o fundo, desfoca qualquer coisa. Você pode controlar pelo anel de foco das lentes, se você quer focar mais perto ou mais longe, né? Então você pode aqui controlar pelo anel. Porém, quando você abre a lente, vamos supor que a câmera está aqui e o objeto está aqui. Se a sua lente está muito aberta, você tem uma área pequenininha em foco. Tudo para cá está desfocado e para cá também. Com o anel girando, você pode levar isso de um lado para o outro. Quando você começa a fechar a lente, você vai ampliando, aumentando essa área útil, né? E você pode, pelo anel também, girar até que você vai ter um foco infinito, né? Tem um cálculo. Tem cálculos que falam que, por exemplo, com a lente aberta, você vai ter 1/3 de área para frente focada, em foco ainda, e 2/3 atrás. Enfim, tem alguns cálculos assim que, por exemplo, se você fizer uma foto a 1 metro, você vai ter 33 centímetros de foco à frente e 66 de foco atrás, mas isso varia muito porque é meio chulo falar isso. Primeiro que você não vai ficar calculando, ainda mais se você for fotografar evento e tudo mais. Agora, se você vai fotografar construção, você tem tempo, quer saber se o foco vai bater certo, enfim, você pode tentar fazer o cálculo, que eu acho meio inútil. Tem hoje aplicativos que fazem esse cálculo da profundidade de campo, se não me engano chama DOF Calculator, algo assim, eu ainda vou trazer eles aqui para o curso, mas enfim. Dizem que então 1/3 à frente e 2/3 atrás do tema vai ficar nessa área, mas varia. E eu vou falar outras coisas que variam que eu já citei, que eu vou reforçar. Abrir muito a lente diminui profundidade de campo, faz o fundo borrar. Pensa que, por exemplo, a lente é uma mangueira e a luz é água. Se você abre muito a mangueira, a água perde a pressão e ela vai cair muito perto. Se você começa a fechar a mangueira, dá mais pressão, a água vai mais distante, né? É igual quando você tenta, quando é pequeno, abrir a torneira do banheiro e colocar a mão para tentar tapar a água. Se aumenta a pressão, ela vai longe. Então, fechou a lente, aumentou a pressão da luz, ela vai mais longe.
Abriu, ela perde a pressão e cai mais perto. Então foca só o que está perto e você pode controlar pelo anel. Isso daí então a abertura, né? Lógico que tudo na foto é compensado, tem uma compensação de luz. Você tem que sempre controlar ISO, obturador e diafragma. Você pode deixar sua câmera no manual ou no modo de prioridade de tempo, que é o modo S da Nikon, ou TV das Canon, porque S de speed, né? Shutter speed, velocidade de disparo na Nikon, e T de time, né? De tempo na Canon, no qual você controla o tempo e a câmera controla automaticamente a abertura e você pode pôr o ISO lá no automático que ela se vira. E tem o modo AV, que é o modo A, prioridade de abertura, que você controla a abertura e a câmera controla o tempo. E tem o modo M, manual, que você controla tudo, né? Que é o modo mais interessante de trabalhar, a não ser que você tenha prioridades narrativas. Eu quero desfocar o fundo, eu preciso de um disparo rápido. Aí no evento, você tem que tirar foto, muda a luz muito rápido de um ambiente para o outro. Você já pode presetar um deles, deixar no automático e ir trabalhando o outro. Não tem problema também. Então pensa que tem um balde. Quanto maior a boca, a abertura do balde, mais água entra. Ou seja, quanto maior a abertura da lente, mais luz vai atingir o sensor. Então tem uma torneira. Isso daí é abertura de diafragma. Quanto maior por exemplo, tem um balde, quanto maior a boca da torneira, mais água cai. Quanto mais tempo a torneira fica aberta, mais água cai, que no caso é o tempo de obturação. Velocidade rápida congela a imagem, velocidade lenta faz painting light, pintura com luz, né? E tem o terceiro, que é o ISO, que é como se você pegasse o balde e colocasse um filtro. Se esse filtro for muito denso, a água vai filtrar e vai cair menos. Se o filtro ele for mais fino, a água cai mais. Então pensa nesse paralelo. O tamanho da lente é como se fosse o tamanho de uma torneira. Se você abre muito, entra mais água, só que a pressão diminui, foca o que está na frente. Se você fecha, entra menos água, você precisa de mais tempo para encher o balde, mais foca o que está no fundo. O tempo de obturação é o tempo que a torneira fica aberta, deixou mais tempo, enche mais o balde, né? E o ISO é como se fosse um filtro, né? Que quanto mais denso, menos água cai porque ele filtra mais. Então, números menores de ISO, menor quantidade de luz, menos água cai. Números maiores é como se o filtro fosse mais fino e deixasse passar mais água, né? Filtro de cascalho, por exemplo, né? É assim que eu imagino para explicar melhor. Aí vem a questão. Quando a gente fala em número, a gente sabe que o tempo é calculado em fração de segundo. A gente vai abordar isso mais detalhado. Por exemplo, 1 segundo é muito tempo para foto. O ideal quando você vai fotografar a mão livre é que deixar 1/30, 1/60, ou seja, 1/30 avos de segundo, 1/60 avos de segundo, ou seja, imagina um segundo dividido em 60 partes e pega uma. Olha como é rápido, porque mesmo que você tenha uma mão estável, o seu coração pulsa, então passa sangue pelas veias e artérias, né? Só essa pressão já faz a câmera dar uma vibrada, então foto a mão livre ideal mínimo 1/30, 1/60 para mais rápido, né? Lembrando que nas Canon, por exemplo, quando você vê 2 risquinhos em cima, 4 com 2 risquinhos são segundos inteiros. 4 segundos, 0.5, 2 risquinhos, meio segundo. Agora, quando não tem risquinho é fração. 4, 1/4 de segundo, 1/8, então tá ficando mais rápido o disparo. Então sempre 1 segundo é o dobro de 2, 2 é o dobro de 4 e assim nessa progressão geométrica. Agora a ISO também, 100, 200, 400, 800, você vai dobrando. De 100 para 200 dobrou a luz, de 200 para 400 dobrou de novo, mas de 100 para 400 é 2 vezes 2 vezes 2, são 4 vezes mais luz, né? Agora vem aquela questão, que é a novidade do vídeo que as pessoas se confundem, que é como que é calculado o F? Porque eu não entendo, tem lá F3.3, F5.6, quando você pega nas lentes, tipo essa 50mm, a gente fala que ela é 1.8, 50 1.8 que está escrito aqui, que eu já ensinei a ler lente, aqui tem a escala 1, 2 pontos, 1.8, isso aqui é a abertura máxima que a lente tem. Toda vez que está escrito, por exemplo, 18-55, daí tem 3.5, 5.6, quer dizer que no 18mm a abertura máxima é 3.5, no 55 a abertura máxima 5.6. É assim que funciona. Mas 5.6 o quê? Da onde vem esse número? Eu já ensinei na aula de compensação de luz porque que quando você dobra a abertura você ganha 2 stops. Lembrando que um stop significa dobrou a quantidade de luz. 1 segundo de exposição para 2, entrou 2 vezes mais luz, ganhou um stop.
para 4 ganhou mais 1, então cada vez que você ganha um stop é como se você multiplicasse por 2 a quantidade de luz. E se você dobra o tamanho do diafragma, você já ganha 4 stops, porque a gente está falando de área, né, de ao quadrado. Então eu já expliquei por isso que, por exemplo, vamos supor que aqui tem um quadradinho, e aí você dobrou o tamanho do quadrado. Se você tem um quadrado aqui e colocar outro do lado, você não tem um quadrado 2 vezes maior, você tem um retângulo. Para duplicar a área desse quadrado, você tem que pôr 4, um aqui, um aqui, um aqui. Isso é um quadrado 2 vezes maior que esse. Isso aqui é um retângulo, então por isso que você ganha 4 vezes mais luz quando dobra o F, a abertura do diafragma. E da onde vem esse número? E por que números baixos, tipo 1.8, significam uma abertura grande e números grandes, como 22, significam aberturas pequenas? Por que é inversamente proporcional? Isso ocorre porque ele é medido em frações de distância focal. Como assim frações de distância focal? Vamos calcular, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma lente 50 milímetros de distância focal, que eu já expliquei na aula anterior, mas vamos arredondar, vamos supor que ela seja uma 100 milímetros. Então a distância focal dela é 100 milímetros. Se eu estou em f2, é uma fração. Eu tenho que pegar a distância focal e dividir pelo número do f. Por exemplo, f2, abertura 2, quer dizer que eu tenho 100 milímetros dividido por 2, que vai dar 50. 50 o que? Milímetros. Significa que o diâmetro de abertura é 5 centímetros. 50 milímetros o diâmetro máximo. Então por isso que quando o número é maior, você está dividindo a distância focal da lente por mais partes. Por isso que ela vai estar mais fechada. Então se você tem uma 100 milímetros f4, ou seja, um número maior, 4 é maior que 2, 100 milímetros de distância focal dividido por 4 do f4 dá 25 milímetros, ou seja, agora você tem uma abertura de 2,5 centímetros, diferentemente de quando f era 2, 100 dividido por 2, 50, uma abertura de 5 milímetros. Então é por isso que quanto maior o tamanho do f, menor é a abertura, ele é inversamente proporcional. E para os alunos não esquecerem, sempre falo assim, pensa qual que é o menor número que você conhece. O menor número é o 0. 0 não é o menor número, não é aberto, abertão. Então pensa que números pequenos, aberturas maiores, números maiores, aberturas menores, é inversamente proporcional. E lembrando que tem 3 formas de desfocar o fundo, que é abre muito a lente, quanto mais você abre, mais desfoca o fundo, diminui a profundidade de campo. Se você chegar mais próximo do seu objeto, quanto mais próximo você chega, menor a profundidade de campo, mais desfocado o fundo é. Por isso que eu sempre digo que foto macro, o fundo sempre é desfocado, porque está tão perto que perdeu a profundidade de campo. E quanto maior a distância focal, se você der muito zoom, puxar o zoom, se tiver uma lente zoom e fizer, quanto mais zoom você dá, por achatamento de plano, menor é a distância focal, você vai desfocar o fundo. Então pode fazer o teste. Pega a sua lente, por exemplo, no f2 e tira a foto de algo. Depois você fecha para f4, f8, enfim. Você vai ver que quando você for fechando, o fundo vai ficando mais nítido e o que está na frente também. Outro teste, tira uma foto de algo bem de perto e depois vai se distanciando e ajustando o foco para manter o foco no item, vai se distanciando e você vai ver que quanto mais perto, menor profundidade de campo, mais desfocado o fundo. E mais um teste, você fotografa algo com distâncias focais diferentes. Então você puxa o zoom, vai tirando, você vai ver que conforme você tira o zoom, o fundo fica mais nítido, porque você está diminuindo a milimetragem, a distância focal, que eu expliquei no último vídeo. Então, 3 formas de desfocar o fundo de uma imagem. Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, essa aula, falando um pouquinho mais sobre o diafragma, para a gente entender esses cálculos, números e tudo mais. A gente pede sempre aquela ajuda e contribuição, deixando seu like, e se você está vendo um botão vermelho gigante aqui escrito inscreva-se, é melhor procurar um terapeuta, um psiquiatra, que você pode ter esquizofrenia, porque afinal não coloquei absolutamente nada aqui na edição, mas tem um botão de inscreva-se aqui no YouTube, então pode clicar nele que vai ajudar muito o canal ou no player que você estiver assistindo esse vídeo. Então até a próxima, aqui eu me despeço e eu fui, tchau, tchau.